Traz o Eliezer Rodrigues ao vivo aqui. Eliezer Rodrigues ao vivo. Vamos conversar com o Eliezer, que está ao vivo, para falar do encontro, esse encontro que o Tasso falou. Nós vamos trazer mais detalhes na política do dia, mas o Eliezer já vai trazer uma pitada aqui do que aconteceu, porque é um movimento do pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo, importante, um movimento do pré-candidato petista no sentido, porque se a gente imagina, Eliezer, lá atrás, falar, naquele momento de indefinição do PT, falar em união da base era algo já considerado distante, que só poderia acontecer em um eventual segundo turno. Hoje não, está bem pertinho de bater o martelo e a união da base também ocorrer para a eleição em Teresina. Algumas articulações precisam ser feitas, entre elas essa que o Eliezer vai falar agora. Um encontro entre Fábio Novo e o deputado federal Marcos Aurélio, do PSD. Boa tarde, Eliezer, seja bem-vindo. O que é que foi tratado? Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde aos telespectadores. Douglas, vamos aqui resgatar a empreitada do deputado Fábio Novo. Primeiro teve que vencer internamente no PT para ter o seu nome como candidato do partido, pré-candidato, nessa fase, nesse ano pré-eleitoral. Depois vem o impasse com a federação, a deputada Tereza Brito ainda tem uma resistência, mas o debate está avançado também a nível de federação. Paralelo a isso, o deputado Fábio Novo precisa dialogar com os partidos da base que estão ali na sustentação ao Palácio de Karnak. MDB, PSD, Solidariedade, PSB de Bola e outras siglas aliadas. Nesse sentido, a partir da conversa de ontem, houve um avanço na articulação junto ao PSD. O PSD que até o momento tem o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio como pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Digo até o momento porque eu quero reiterar a informação que o Tárcio Cruz passou, que até sexta-feira o PSD deve declarar apoio, adesão à pré-candidatura de Fábio Novo ao Palácio da Cidade de Teresina. Essa conversa aconteceu ontem e nós tocamos no assunto com o deputado Fábio Novo. Vamos ouvi-lo. Coloquei para ele os meus argumentos do nosso nome que foi colocado, o desejo de unificarmos a base do governo Rafael em torno de um nome, de forma que eu considerei muito proveitosa essa primeira conversa. Ficamos de marcar novos momentos e eu acredito que foi assim um momento que o Fábio pôde conhecer melhor o Marcos Aurélio e vice-versa, né? Somos dois jovens, ele um deputado federal, um deputado estadual, e temos ideais para que a gente possa desenvolver a capital. Falamos um pouco de projetos, das emendas que ele deseja colocar para a cidade de Teresina, da dificuldade que ele tem hoje, e eu sempre tenho pregado isso, da dificuldade, da falta de sintonia que tem hoje a prefeitura com o governo do estado, a bancada federal e também a presidência da República, e isso faz impedir que Teresina receba mais recursos para equacionar seus problemas, que são muitos. Douglas, clima de consenso entre PT, deputado Fábio Novo e PSD. No MDB a questão ainda não sinaliza pacificação. Hoje nós conversamos com o vereador Luiz Lobão e ele avaliou que o MDB pode reforçar a pré-candidatura própria. Deve ampliar o apoio ao nome do Dr. Paulo Márcio como pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o que dificultaria um pouco o consenso com o PT e Fábio Novo nesse primeiro momento. Vamos ouvir o vereador Luiz Lobão. Paulo Márcio tem dado muito. Tanto conversando com delegados do partido, como andando na cidade. Ele está muito ativo na zona rural, no período urbano de Teresina, ele está levando o nome dele e eu creio que terá um crescimento daqui para dezembro que pode ter até uma surpresa para algumas pessoas que não acreditam. Eu creio que o MDB, ele irá lançar o nome do Dr. Paulo Márcio logo, na próxima semana, com mais força do que vinha fazendo isso anteriormente. Então, volto a dizer, são dois excelentes nomes, todos dois representam muito bem Teresina, tanto o Paulo Márcio, do MDB, como também o Marco Aurélio, do PSD, um excelente nome, deputado federal jovem, também é um bom nome.
Essa base, PSD, MDB, PT e o PCdoB, esses partidos devem permanecer unidos, se não agora, no segundo turno. Eu advogo isso porque a oposição ela vem forte, sempre disse isso, tem bons nomes na oposição, mas creio que dessa vez Teresina terá uma gestão que não é tucana, que não é do PSDB. Pois bem, Douglas, a partir dessas declarações, nós observamos que, a nível de base, a situação ainda não está 100% consolidada em favor do deputado Fábio Novo. Ele precisa ainda superar alguns obstáculos, gastar saliva, como ele mesmo tem falado, para convencer alas correntes desses partidos aliados a agregarem ao seu nome. Essas adesões, elas não são simplesmente automáticas ou espontâneas, exigem muita articulação e poder de convencimento. No PT, situação pacificada, no PCdoB pacificada, no PV ainda não. A ex-deputada Tereza Brito mantém a sua pré-candidatura. No PSD, a expectativa é que se resolva até sexta-feira a adesão a Fábio Novo, e no MDB tem esse entrave descrito aí pelo vereador Luiz Lobão, a possibilidade do partido reforçar a pré-candidatura do doutor Paulo Márcio. É claro, a gente lembra que a chapa majoritária tem 2 vagas, cabeça de chapa e pré-candidato a vice. Pode haver um consenso nesse casamento com essas alternativas, mas no momento o discurso ainda existe em sentido de candidatura própria por parte do MDB, uma defesa, inclusive, do próprio diretório municipal, que é presidido pelo vereador Zenito, com forte influência do vice-governador Temístocles Filho, Douglas. Vou lembrar, Elias, que na fala do deputado estadual Henrique Pires, quando ele foi anunciar que estava desistindo da pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, ele voltou a criticar o diretório municipal, que segundo ele... As convenções da forma como foram... Isso, exatamente. Que os deputados estaduais, que segundo eles são importantes, foram bem votados em Teresina, não são comunicados em algumas decisões, não são chamados para discussão. Foi um ponto que o deputado estadual Henrique Pires levantou na sua fala ao anunciar a sua desistência. Agora, aí nós estamos falando de outro MDBista raiz, né, que é o vereador Luiz Lobão. Ligado ao senador Marcelo Castro. Ligado ao senador Marcelo Castro. O vereador Luiz Lobão sempre defendeu candidatura própria, sempre buscou que o partido saísse com um nome para a Prefeitura de Teresina. Então aí são 2 exemplos, a gente está falando de Henrique Pires, deputado estadual, e Luiz Lobão, vereador de Teresina, MDBistas históricos. Agora, é importante a gente, e daqui a pouco nós vamos falar na política do dia, que teve essa reunião entre Marcos Aurélio e Fábio Novo, mas a reunião para bater o martelo vai acontecer ainda, aliás. O anúncio deve ser até a próxima sexta-feira. A expectativa é nesse sentido. Né? Eu já ouvi, inclusive, daqui a pouco vamos ter na política do dia, uma reunião que deve acontecer entre Marcos Aurélio, Fábio Novo, Temístocles Filho e o governador Rafael Fonteles, quando voltar da sua viagem à China. Então, faz sentido. Então, vai havendo uma reunião. Era para ter acontecido essa reunião com o governador antes da viagem. O problema é que Marcos Aurélio tinha uma outra agenda, não deu para combinar a agenda, e o governador tinha já a viagem marcada. Mas na volta, os 4 vão conversar. Inclusive, o vice-governador, o governador em exercício, Temístocles Filho, vai fazer pesquisas para, na hora da conversa, ter mais embasamento e decidir. E aí, um outro aspecto interessante nessa história, aliás, que o candidato a prefeito será Fábio Novo. Sim. Vaga de vice só tem uma. Mas nós Exato. temos 2 grandes partidos aí, PSD e MDB. Então, a solução é encontrar um nome que contemple as 2 siglas. E aí, por conta daquela coligação cruzada, nomes é que não faltam, né? Exatamente. E lembrar, Douglas, que a gestão ela não é só feita por prefeito e vice. Tem os cargos de primeiro escalão que também serão administrados nesse sentido. Há uma projeção, às vezes acordos prévios que convencem determinados partidos a aderirem a um nome político já para as eleições do ano que vem. Destacar, Douglas, que não se pode desprezar a opinião do vice-governador Temístocles Filho. Fazendo uma recapitulação das últimas eleições, em 2016 ele indicou pelo MDB o candidato a vice-prefeito junto com Firmino Filho. Foi o professor Luiz Júnior, ex-reitor da Universidade Federal do Piauí.
chapa eleita. Em 2020, defendeu e apresentou o nome de Dr. Pessoa pelo MDB. Venceu a eleição. Então, para 2024, é interessante que se escute, que se respeite a opinião do vice-governador, que não costuma atirar no escuro. Age tecnicamente, balizado por pesquisas, análises, conversas, sempre quando vai apresentar uma peça para esse jogo.